Boa tarde. Meu nome é Júlia Helena Valadares Rodrigues, sou aluna de mestrado orientada pelo professor Dr. Rodrigo de Souza Correia e pela professora doutora Cátia Mara de Oliveira. Esta é minha apresentação de monografia, cujo título é Complexos de cobre e suas diferentes interações com o DNA, como parte da disciplina de Introdução à Química Bioinorgânica. Um grande avanço na área da química medicinal foi a descoberta dos compostos à base de platina para o tratamento de câncer como quimioterápico. Infelizmente, esses medicamentos possuem diversos efeitos colaterais, como danos renais, a mielossupressão, disfunção mitocondrial, além da resistência apresentada pelas células tumorais com o uso prolongado do medicamento. Devido a isso, aumentou-se no meio científico procura por outros complexos organometálicos que possuam a mesma atividade antitumoral da cisplatina. Ultimamente, vem crescendo o interesse pelos complexos de cobre, devido à sua comprovada eficiência no tratamento de diversas doenças. Dentre as diversas vantagens que o cobre apresenta em relação à platina, podemos destacar que ele é mais abundante na crosta terrestre, o seu custo é menor do que o da platina, possui vários números de coordenação, conferindo maior diversidade estrutural e química, e ele é um elemento essencial à vida. Logo, como objetivo deste trabalho, iremos discriminar todos os possíveis meios de interação entre complexos de cobre e DNA já relatados pela literatura. Os complexos de cobre já vêm sendo utilizados na medicina para o tratamento de várias doenças, como, por exemplo, a giardíase e a doença de Chagas. Agora vamos falar um pouco sobre o DNA. O DNA foi descoberto em 1869 pelo químico suíço Friedrich Michel, enquanto ele buscava uma maneira de caracterizar as proteínas presentes nos leucócitos humanos. Porém, somente anos depois que a estrutura do DNA foi conhecida. A estrutura do DNA é composta por um ligante fosfato, um açúcar desoxirribose e uma única base nitrogenada. Estas bases podem ser de duas classes diferentes: as purinas, divididas entre adenina e guanina, e as pirimidinas, que são a citosina, a timina e a uracila. Foi o bioquímico austríaco Erwin Chargaff que percebeu que timina e adenina possuíam quantidades semelhantes no DNA. Assim acontecia o mesmo entre guanina e citosina. Mais tarde, foi determinado que essas bases são interligadas em pares. A adenina se liga à timina e a citosina se liga à guanina. Apesar destas descobertas sobre a estrutura do DNA, seu formato de dupla hélice só foi descoberto em 1953 pelos pesquisadores Crick, Watson e Wilkins, cuja pesquisa lhes renderam o Prêmio Nobel de 1962. Devido ao formato de hélice apresentado pela molécula de DNA, formam-se depressões ao longo da dupla fita denominada de groove. Esses grooves podem ser menores ou maiores. O que difere eles são apenas o tamanho, a forma, a posição das ligações de hidrogênio e o potencial eletrostático de cada um. Na literatura são relatados três tipos de possíveis interações entre complexos de cobre e a molécula de DNA. São elas a intercalação, a G-quadruplexes e a interação eletrostática via sulfo. A intercalação é a relação entre o DNA e os complexos de cobre com ligantes cíclicos aromáticos. Nesta relação ocorre a alternância destes ligantes com os pares de base presentes na estrutura do DNA. Após isto, caso se utilize um composto totalmente oxidante, pode ocorrer a oxidação do complexo formado entre o DNA e o cobre, onde o complexo vai assumir o papel de uma nuclease, ocasionando a clivagem da molécula de DNA. Então, como funciona o processo de intercalação? Primeiro ocorre a formação de um adulto. Esse adulto vai ocorrer
o átomo de cobre se liga a um oxigênio presente no grupamento fosfato do ácido nucleico e, simultaneamente, os ligantes com anéis aromáticos presentes no complexo de cobre vão interagir com a desoxirribose da estrutura do DNA através das interações π. Assim, vai ocorrer a intercalação desses ligantes com os pares de base, gerando o processo de intercalação. Nessa figura está exemplificado alguns ligantes que realizam o processo de intercalação com moléculas de DNA. Vocês podem observar que, na grande maioria dos casos, tratam-se de ligantes aminoaromáticos. Um exemplo de complexo de cobre que realiza interação por intercalação com o DNA são os complexos de cobre 2 com o ligante 1,10 fenantrolina em presença de água oxigenada, que pode ser observada na figura aqui 1. Estudos demonstram que quando este complexo apresenta uma ponte serinol ligando os carbonos aromáticos via posições 2 e 3, ocorre um aumento entre a afinidade do complexo e a molécula de DNA. Agora vamos falar sobre a relação entre DNA e complexo de cobre chamada de G-quadruplex. Essa interação ocorre num tipo muito raro de DNA, chamado quádruplo G, ou qDNA, que ocorre quando há sequências de 4 bases nitrogenadas de guaninas ligadas de forma Rogsday alicerçadas por meio de íons metálicos monovalentes. Na figura da esquerda, nós podemos observar as 4 bases de guanina sendo estabilizadas pelo íon central. No meio, temos o raio-x de um DNA quádruplo e à esquerda temos a estrutura quádrupla de uma fita dupla e de uma fita única de um ácido nucleico. Um exemplo de composto de cobre que faz a interação por quadruplex com o DNA são os complexos de cobre 2 ligados à bisfenantrolina em ponte, cuja estrutura está demonstrada nessa figura 14. Quando os ligantes estão complexados ao átomo de cobre, sua afinidade com o qDNA aumenta significativamente, mais do que quando se encontram livres no meio biológico. Uma outra interação entre DNA e os complexos de cobre é a interação eletrostática via sulco. Este tipo de interação ocorre quando o complexo de cobre interage com as bases que formam a estrutura principal do DNA através de seus vãos. Na figura abaixo, constam 2 exemplos de compostos que realizam este tipo de interação entre complexos de cobre e ácido nucleico. O composto da esquerda, ele é um complexo de cobre 2 com ligante 3,5 bis, 20 piridil, 1,2,4 oxadiazol. Já o composto da direita são complexos de cobre 2 ligados a bipiridinas substituídas por bases nucleotídeas. Esses ligantes R, eles podem ser as bases adenina, timina e uracila. Uma curiosidade sobre este composto é que, quando esse grupamento R é uma timina, a atividade de clivagem deste complexo aumenta 80 vezes em relação ao complexo não substituído. Agora vamos falar um pouco sobre a metodologia adotada por alguns autores para determinar a relação de intercalação entre complexo de cobre e solução de DNA. A primeira análise a ser feita é a absorção por UV. Nela é feita uma solução com ctDNA e uma solução separada de cobre. Mas o que seria o ctDNA? Ele não é nada mais nada menos do que o DNA do timo do bezerro, muito utilizado em estudos de compostos antitumorais. Essas duas soluções, então, são misturadas em diferentes proporções e seu espectro de absorção é analisado. Os valores obtidos, então, são jogados nesta equação, onde a concentração de DNA é a concentração do DNA em pares de base, o eta F e eta B corresponde respectivamente aos coeficientes de absorção do complexo aparente, livre e totalmente ligado. Já o valor de KB, o que desejamos nesta equação, é o valor alcançado através do coeficiente angular
da equação do gráfico entre DNA sobre eta menos eta versus a concentração do DNA. A próxima análise que pode ser realizada é a de fluorescência. Neste experimento, é utilizado um intercalador de DNA chamado brometo de etídio, ou EB. É formado, então, um complexo entre o EB e o ctDNA. Logo após, é adicionada a este complexo uma solução de complexo de cobre, onde foi observado a variação da fluorescência. Após as análises de UV, pode-se observar um efeito hipocrômico, ou seja, um aumento na absorção, indicando que houve realmente uma intercalação entre os complexos de cobre e os pares de base do DNA. Já com estudos de fluorescência, demonstram uma diminuição da absorção de fluorescência. Isso significa que os complexos de cobre substituíram o EB, que é o intercalador utilizado no experimento, na solução, provando uma afinidade maior entre o DNA com o complexo de cobre do que com o EB. Após uma extensa pesquisa, pode-se concluir que os complexos de cobre conseguem interagir com o DNA de 3 maneiras diferentes: por intercalação, G-quadruplexes, interações eletrostáticas via suco. Essas diferentes relações com o ácido nucleico variam de acordo com o ligante complexado ao metal. E aqui temos as nossas referências bibliográficas.